Talvez seja só você lutando. Aí você pensa em desistir. A luta está difícil, são carros, são cavalos. Você pensa em parar, mas aí você lembra, não daqueles que estão lá no campo de batalha, mas aqueles que ficaram lá em casa, aqueles que dependem do seu retorno, aqueles que estão dizendo: mãe, não desiste de mim. Eu falo isso, eu me emociono, porque foi uma das palavras que eu falei para minha mãe quando eu estava nas drogas. Eu falei: não desiste de mim. Por isso que nós precisamos reagir, nós precisamos se erguer. Por quê? Porque tem pessoas esperando por nós. Não importa se Davi vai chegar surrado, machucado, ferido, mutilado, mas quando ele chegar, a nação inteira vai dizer: vencemos. Então que não seja por você, que seja por eles. Deus falou isso no meu coração. Sangre, lute, ainda que não seja por você, mas que seja por outros que precisam, que você não desista. A sua estratégia maior para vencer qualquer crise que você está passando, e não importa qual nível seja, não está na sua conta bancária, não está nas influências que você tem, não está nos amigos que você possui, mas o segredo da sua vitória está lá no seu lugar secreto. Vou repetir: o segredo da sua vitória está lá no seu lugar secreto. Pastor, qual é o meu lugar secreto? Todo mundo tem um lugar secreto. É aquele cantinho da casa, é o cantinho da sala, é o cantinho da cama, é o quartinho que você se tranca para orar quando você está em uma angústia, quando você sabe que está no meio de uma guerra, no meio de uma luta, e você não tem possibilidade humana nenhuma de vencer. E aí você vai buscar a sua arma mais poderosa, que se chama oração. E eu quero que você entenda uma coisa, que a oração é uma ferramenta tão poderosa, que o capítulo 17 de João, Jesus usa o capítulo inteiro para orar. E Jesus vai fazer 3 tipos de oração. A primeira oração, por Ele. E Ele diz: Pai, eu te glorifico por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem me dado. A segunda oração que Jesus vai fazer pelos discípulos que ali estavam com Ele. E Ele começou a orar por Pedro, por Tiago, por Tomé, por Judas, por todos que ali estavam. Mas teve o terceiro momento de oração de Jesus. Pergunte: qual era, pastor? Jesus vai orar por todos aqueles que viriam ser alcançados pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Quem são eles? Eles estão aqui essa noite. E qual foi a oração que Jesus fez por mim e por você? Foi essa: Pai, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Jesus estava dizendo: eles terão aflições, eles terão dificuldade, eles não serão tirados do mundo, porque é o propósito da igreja na terra. Porém, todas as guerras que se levantar, Deus vai te livrar do mal. Por quê? Porque tu está embaixo de uma oração poderosa feita por Jesus. Como Davi vai para a guerra? Ele vai embaixo de oração. A Bíblia diz que eles oraram, mas a Bíblia também diz que eles planejaram. Porque no versículo 4 eles disseram assim: conceda-te o desejo do teu coração. Eles estavam falando para o rei Davi. E Deus venha elevar, venha prosperar todos os teus planos. Escute uma coisa: o primeiro segredo de você ir para a guerra, embaixo de orar. Segundo segredo para você ir para a guerra, você precisa ter um planejamento. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa ter um plano. Até optar por orar já é uma estratégia. Quando você vai tomar uma atitude, uma escolha, mudar de trabalho, orar por escolher uma situação, enfrentar uma situação, você tem que parar e pensar: qual é o plano que nós vamos tomar? Qual é a estratégia que nós vamos fazer? A primeira é a oração. Mas Davi, ele era bom em planejar guerras, em planejar ataques, em planejar táticas de defesa. Então eles saíram da cidade de Davi, cobertos por uma oração, e levando em suas mãos um projeto, um planejamento. A Bíblia diz, Jesus disse isso, que ninguém constrói uma torre sem antes sentar, planejar e ver se terá condições de concluir essa obra. Sabe por que a igreja tem perdido muitas lutas? Porque a gente está indo cego para o meio do tiroteio. Uma coisa que Deus te deu foi sabedoria. Uma coisa que Deus te deu foi inteligência. Jesus, quando mandou os 70, Jesus deu umas ordens expressas para ele: vocês vão entrar nas aldeias. E a estratégia é o seguinte: vocês vão pregar, vão expulsar demônio. Nas casas que vocês não forem recebidos, vocês saem. Nas casas que vocês forem recebidos, vocês entram. Mas não fiquem lá por muito tempo. Bebam e comam aquilo que lhe derem. Ou seja, tudo estratégia.
Ou você acha que Jesus fechava o olho e dizia assim: seja o que Deus quiser, vamos? Não. Jesus era estrategista. Jesus sabia a hora de parar. Jesus sabia a hora de ir para o monte orar. Jesus sabia a hora que ele tinha que avançar. Jesus sabia a hora que ele tinha que ir para Betânia, a hora que ele não tinha. Ou seja, existiam os planos, irmãos, existia estratégia. Muitas guerras você está perdendo porque você não se planejou em Deus, para Deus e com Deus. Pastor, mas eu nem tenho plano. Se tu não tem plano, por favor, faça que nem Jó. Vive então os planos de Deus, porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Pergunte para Deus qual é o projeto que Ele tem na sua vida, e vá para a guerra com esse projeto, irmão. Davi sabia qual era o projeto que Deus tinha na vida dele, por isso que ele planejava. Escute, no Antigo Testamento houve duas construções gigantescas. Uma foi da Torre de Babel e a outra foi da Arca de Noé. As duas construções foram algo fenomenal, porque uma prosperou e outra não. Porque uma deu certo e outra não. Se você vê a Torre de Babel como foi construída, nasceu somente um desejo no coração dos homens: vamos fazer uma torre que chegue no céu, e façamos o nome, e vamos ficar por aqui. Mas como surgiu o projeto da arca? Não veio do coração de Noé. O projeto da arca veio do coração de Deus. Deus deu a planta para Noé e falou: faça com essa medida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escute, irmão, você pode até fazer planos que nasçam no seu coração, mas se for planos que não estão alinhados com os propósitos de Deus na sua vida, serão planos de Torre de Babel. Já já Deus desce e manda parar. Mas quando você recebe o projeto que veio de Deus, o teu coração está alinhado com Deus, pode demorar 120 anos para construir a arca. As pessoas podem te chamar de louco, de maluco, mas quando terminar, Deus vai colocar o selo de autenticidade e vai dizer: o teu coração está alinhado com o meu. Entra tu e a tua família para o projeto que eu tenho preparado para você. Eu quero liberar essa palavra para o seu coração. Levante a sua mão, você que está aqui, você que está na sua casa. Escute, existe um projeto de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Você não vai para a guerra sem planos, você não vai para a guerra sem projeto. Você está embaixo de uma oração, mas você tem na sua mão uma planta, aleluia, um projeto que Deus te deu, e você vai sair para a guerra e vai voltar vitorioso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eles saíram embaixo de uma oração, eles saíram com planejamento de guerra. E no versículo 6 a Bíblia vai dizer que eles saíram confiando, porque a Bíblia diz assim: agora sei que o Senhor dará vitória ao rei Davi, ao seu ungido, e dos seus santos céus lhe responde com poder, salvador da sua mão direita. Então eles saíram com uma oração, com um planejamento e com uma confiança. Ou seja, eles oraram, planejaram e confiaram. Agora é hora de Davi ir para a guerra, porque ele já está embaixo de uma oração, ele já tem uma estratégia alinhada com o coração de Deus, e ele está confiando. Confiando no quê? Confiando que Deus iria dar vitória. Qual é a guerra que você está enfrentando, irmão? Qual é a luta que você está passando, irmã? Escute, você está coberto por uma oração do próprio Jesus: não os tire do mundo, mas livra-o do mal. Você tem um projeto, algo que Deus colocou no teu coração. Tu já tem a planta e a unção sobre a tua cabeça. Então confie. Davi, ele não está fugindo da guerra. Davi está indo para o meio da guerra, dizendo: nós estamos embaixo de oração, nós estamos com planejamento, e nós estamos confiando que Deus vai dar livramento para a nação, irmão. Mas escute, essa guerra seria difícil, muito difícil, porque Davi ia enfrentar um exército. Irmãos, eu estou na introdução, tenha paciência aqui. Quero que você preste atenção para você entender o que vem depois. Davi sai de Jerusalém embaixo de uma oração, com planejamento e confiando. Mas quando ele chega no campo de guerra, o exército inimigo que ele vai enfrentar é muito poderoso, porque a Bíblia diz que esse exército vai ter carros e cavalos. Uma nação hoje, para ser poderosa, o que ela precisa ter? Bomba atômica. Ninguém é louco de mexer com uma nação que já tem bomba atômica, né? Essas bombas que em alguns lugares já foram até proibido, né? As nações estão tentando proibir construções, porque é uma potência isso. E a nação que tiver isso, ou seja,
ela gera um risco muito grande para outras nações. Naquela época, sabe qual era a nação mais forte? Era aquela que tinha mais carros e mais cavalos. Você já viu menção alguma vez na Bíblia de Israel sair para a guerra com carros e cavalos? Não, porque Israel não foi treinado desde o Egito para ser guerreiro. Deus não queria construir Israel como uma nação de guerra, aonde eles tivessem todo o armamento bélico da época. Você entende isso na Bíblia, que Deus não construiu, Deus não levantou Israel para ser uma nação de ataque. Israel aprendeu a lutar na medida que ela sofria afrontas e ataques. Porque eu quero que você entenda o seguinte, que o propósito de Deus, irmãos, o segredo da vitória que Deus tem para nós não está no quanto você ataca, mas está o quanto você resiste. Pegou aí ou não, irmão? A vitória que Deus tem para a igreja não é o quanto ela ataca, mas está em quanto ela resiste. Jesus ganhou a vitória na cruz. Jesus alcançou a vitória como? Como ovelha muda. Resistiu até o final. Quando Pedro tentou puxar uma espada, Jesus falou: não precisa. Se eu quisesse, eu mandava aqui vários anjos, uma legião de anjos, mas não precisa. Porque a luta do reino de Deus, você não ganha esperneando, gritando, você ganha calado, resistindo. 3 pessoas entenderam. A luta do reino de Deus, você não ganha levantando espada. A luta do reino de Deus, você ganha dobrando o joelho e dizendo: Deus, Tu és o general, Tu vai na frente, essa guerra é Tua, Deus. E Davi está indo agora para enfrentar um grande exército, que tinha dezenas de cavalos e dezenas de carros. Ou seja, era a nação mais poderosa da época. E quando Davi chega, creio eu, que os guerreiros de Davi começam a ficar trêmulos, falando: rapaz, é muito carro, é muito cavalo, o que é que nós vamos fazer? Eu creio que Davi, ele toma a voz, e Davi vai dizer bem alto para todo mundo ouvir, para trazer um ânimo para aqueles soldados, aquele exército. E Davi vai dizer um dos versículos mais lindos da Bíblia: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Aí Davi olha para trás e vê o seu exército e diz assim: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Vamos para a guerra, vamos para a luta. Porque Davi, desde pequeno, ele aprendeu a confiar no nome do Senhor. Quando a gente lê esses salmos, quando a gente vê Davi em guerra, a gente diz: rapaz, esse cara nasceu pronto. Não nasceu pronto não. Deus preparou Davi para esses momentos. Porque quando Davi cuidava das ovelhinhas do seu pai, quando Davi não era rei, era um menino de 17 anos, 18 anos, por aí. E quando ele cuidava das ovelhinhas do seu pai, a Bíblia diz que certo dia apareceu um urso para devorar as ovelhinhas do seu pai, de Jessé. E eu não sei que descia sobre a vida daquele menino, que nessa época Davi já tocava harpa. Creio que descia o Espírito de Deus sobre ele. E ele mesmo disse que ele ia lá, tirava da boca do urso a ovelha e abria o urso pelo meio com as mãos, irmão. Aí passava mais o tempo, Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, vinha um leão, diga leão. Aí o leão vinha para comer as ovelhas. Aí de novo vinha aquela força naquele menino. E ele ia lá, tirava a ovelha da boca do leão, abria o leão pelo meio e saía vitorioso. Passou um tempo, o estágio do urso e do leão, ele venceu. Agora é a hora do gigante. E quando Davi está diante de Saul, quiseram colocar a armadura de Saul nele, ele até tentou, mas não conseguiu andar. Por quê? Porque a vida toda ele confiava, não era em armadura de rei, mas ele confiava no nome do Rei dos Reis. E quando ele foi para cima de Golias, o que ele disse? Você vem para mim, você vem até mim com espada, com escudo, mas eu vou até você, no nome do, olha o que Davi disse para Saul: o Deus que me livrou da boca do leão, o Deus que me livrou da boca do urso, me livrará também desse gigante. Hoje eu arrancarei a cabeça dele.
Por que Davi confia no nome do Senhor? Porque Davi tem história com Deus. Irmão, isso era para ter dado glória a Deus agora, hein? Porque Davi confia no nome do Senhor, porque ele tem currículo com Deus. Quando vinha uma dificuldade na frente de Davi que era grande, o que ele fazia? Ele olhava para trás, para trás, para trás. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí ele ia no urso, ele ia no leão, ele ia no Golias. Ele pensava assim, bom, se Deus me livrou do leão, me livrou do urso, me livrou do Golias, essa guerra Deus vai nos dar como vitória. Porque uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu confio no nome do Senhor. Escute, irmão, por que você está com medo? Você está com medo que está diante de você? Olha para trás, irmão. Você tem currículo com Deus, sim ou não, irmão? Quantos leões, quantos ursos, quantos Golias você já derrubou? E por que tu está tremendo agora? Por que tu está desacreditando agora? A palavra de Deus essa noite é para você. Reaja. Pastor, o negócio está feio diante de mim. Então olha para trás e lembra. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Já teve vale que tu pensou que ia morrer e Deus te tirou de lá. Já teve situação que tu falou, agora eu perco, agora eu fico desempregado, agora eu passo necessidade. E Deus cuidou de você como, aleluia, as galinhas cuidam dos pintinhos. Deus cuidou de você. Escute, o teu problema pode ter mudado, mas o Deus da solução não mudou. Eu vou repetir isso mais uma vez, o teu problema pode ter mudado, mas o Deus da solução não mudou. Houve momento que você lutou com o urso e Deus te ajudou. Houve momento que você lutou com o leão, o mesmo Deus te ajudou. Houve momento que o problema mudou, era Golias, o mesmo Deus te ajudou. Agora é um exército, o mesmo Deus vai te ajudar. Mas pastor, eles estão usando cavalos, estão usando carros. Escute uma coisa, cavalo cansa, carro quebra, mas o Deus que tu serve não se fadiga. E está sentado em um alto e sublime trono, com todo o poder em suas mãos. Eu quero ministrar essa palavra, liberar essa palavra sobre o teu coração, meu irmão. Esse exército que está se levantando sobre você, contra você, vai cair por terra essa noite, porque você confia no nome do Senhor. Mas aprenda uma coisa, confiar no nome do Senhor não significa ausência de problemas, mas significa possibilidade de vitória. Confiar no nome do Senhor não significa ausência de problemas, mas significa possibilidade de vitória. Porque Davi agora vai entrar na guerra. Está todo mundo empolgado dizendo, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, e nós vamos para cima então. Mas essa luta era uma luta difícil, ao ponto que o próprio Davi disse que houve uma baixa, houve uma queda. Eles receberam um golpe tão violento que a Bíblia vai dizer que Davi caiu. Pastor, está na Bíblia, irmão. Mas ele confia em Deus e caiu. Está embaixo de oração, planejamento, confiando. E no meio da luta, foi nocauteado. Porque Davi mesmo disse assim: alguns caem, outros vacilam, mas nós nos erguemos. Se ele está dizendo que nós nos erguemos, significa que o estágio anterior dele era o que, irmão? Era o que, irmão? Davi está no meio da guerra, agora entra na guerra, irmão, confiando no nome do Senhor. E no meio da guerra tomou-lhe alguma pancada, o exército tomou-lhe alguma coisa, e o povo desarmou. O povo caiu. Ele olhou para os inimigos, viu que muitos tinham caído, desfalecido. E Davi vai dizer assim: precisamos se levantar. Uns caem, uns vacilam, mas nós podemos até cair, mas não podemos ficar prostrado. Veja Davi levantando para a guerra novamente. Veja os guerreiros levantando novamente. Quantas vezes a gente confia em Deus, ora, se planeja, mas mesmo assim a gente toma um golpe, a gente é nocauteado e a gente beija a lona. Aí a gente se escandaliza: ai, fulano perdeu, fulano caiu, fulano desistiu, fulano se cansou. Escute, o maior problema não está em cair, o problema está em ficar caído e nunca mais se levantar. Então a minha mensagem essa noite não é para aqueles que estão em pé. A minha mensagem nessa noite é para aqueles que estão caídos no meio da batalha,
Caído sim, mas morto não. Ferido sim, mas morto não. Por isso que a palavra de Deus essa noite para mim e para você: reaja. Uns caem, outros vacilam, mas nós nos reergueremos, nos colocaremos de pé novamente e ficaremos firmes e continuaremos a lutar para a glória do nome de Deus. Então essa noite Deus me trouxe aqui, mãe, pai, você que está lutando contra uma situação, mas vira e mexe, você é nocauteado. Deus está dizendo para você: não importa quantas vezes você virar lona, não importa quantas vezes você tropeçar, cair, receber uma pancada tão violenta e você ir ao chão, quantas vezes for necessário, se levante, reaja, se erga, porque confiar em Deus não é ausência de problemas, mas é possibilidade de vitória. Porque Davi está se erguendo, porque ele sabe que todas as vezes que ele tentar, todas as vezes que ele não desistir, Deus vai honrar a fé dele. Porque você desistiu. Você está dizendo: pastor, mas eu orei, mas eu fiz tudo certinho. Eu fui para a luta pelo meu casamento, eu fui para a luta pelos meus filhos, eu fui para a luta com a minha vida espiritual, mas no meio da guerra eu tomei outra pancada. Estou no chão. E Deus está dizendo para você: reaja. Uns caem, outros tropeçam, mas nós, aleluia, nos erguemos. E eu volto a repetir: o segredo da vitória não está enquanto você ataca, mas está enquanto você resiste. Resistir do diabo, ele fugirá de vós. Tomar sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firme e resistir o dia mau. Levanta, mãe, vai lá. Pastor, já é 10 anos. Levanta mais uma vez. Pastor, já estou lutando contra esse pecado, já tem meses. Vai, tenta mais uma vez. O diabo está 40 dias no ouvido de Jesus, tentando Jesus no deserto. E Jesus está todos os dias dizendo: não. Porque Deus vai honrar a fé daqueles que não desistem. Você pode dizer assim: pastor, eu estou de pé, mas eu estou com pouca farinha na panela, pouco azeite na botija. Então se prepara, irmão. Porque Deus, ele não vai usar cadáveres. Deus quer usar pessoas vivas. Pode estar ferida, mas Deus vai usar pessoas vivas. Reaja essa noite. Reaja. Se coloca de pé. Tenta mais uma vez. E quando a gente olha isso, a gente pergunta: meu Deus, o poder de reação de Israel era uma coisa absurda. Quantos cativeiros, quantas guerras, e que você dizia: bom, agora acaba. Agora Israel some, os hebreus somem. E no meio do nada, como fênix, eles renasciam, se erguiam novamente e ficavam firmes. Escute, a palavra de Deus nesses dias para nós é assim, ó: põe-te em pé, e falarei contigo. Põe-te em pé, reaja. O segredo da tua vitória, irmão, está na resistência, na sua paciência. Eu sei que tem pessoas aqui que estão lutando sozinhas há anos, meses, semanas. Pessoas que estão em casa, estão dizendo assim: não, eu vou ficar desse jeito, eu não vou mais levantar não. Mas Deus está dizendo para você: alguns vão vacilar, outros vão cair, mas você não. Você vai se levantar. E como Davi disse, fica firme. Deus não quer ver você caído. Deus quer ver você de pé. O justo pode cair 7 vezes, mas nenhuma delas ficará prostrado. Talvez você está que nem Jesus. Qual era o propósito de Jesus? Chegar no Monte Caveira. Jesus estava a metros de distância do propósito final da sua encarnação, que era a crucificação. Mas foram tanta luta desde a quinta-feira: julgamento, traição, dores emocionais, desgaste físico, dores no corpo, hematomas no corpo. E quando Jesus viu
Do lugar que Jesus caiu, tropeçou na cruz, já dá para ver o monte. Eu fico imaginando, Jesus olhando o propósito dele pertinho, mas o corpo não aguentou. E Jesus tomba. Quando todo mundo achou, acabou. Terminou. Deus envia um Simão. Não aquele Simão que traiu na quinta-feira. É um Simão que vai ajudar a levantar a cruz de Jesus. E Jesus vai até o final. Pastor, eu não tenho força para levantar. O Espírito Santo é o Simão dessa noite. Pastor, eu estou até recebendo essa palavra que o Senhor está dizendo, de lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus sonhos, mas eu não tenho mais força para reagir. Então, o Simão está aqui essa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Eu fico imaginando o Simão dizendo para Jesus no ouvido, dizendo assim: calma, aguenta um pouco, falta pouquinho, vamos lá. Deus está dizendo para você: levanta, falta pouco. Já já isso acaba, já já isso passa. Reaja. Continue lutando. Se erga. Tem gente que fala assim: eu estou com vergonha de tentar, de voltar, porque eu caí, eu parei, eu desisti no meio do caminho, eu vacilei. Escute, irmão, a censura de Deus não é somente para aqueles que tropeçam. A Bíblia dá recomendação para que não tropece, mas também na Bíblia há recomendação para aqueles que já tropeçaram. Filhinhos, não tropece, mas se porventura tropeçar, se erga, porque tu tem um advogado fiel ao seu favor. Jesus disse para você: Pedro, vem andar sobre as águas, Pedro. Vem, tenta mais uma vez andar sobre as águas, Pedro. E se no meio do caminho tu afundar, fica tranquilo, a mão do mestre vai te socorrer e te trazer à tona novamente. E quando a gente vê isso, a gente pergunta: como era esse poder de reação da nação de Israel, de Davi? Eles se reconstruíam. Era uma coisa absurda. Eles chegavam na lama, depois eles se levantavam, se erguiam e voltavam para os montes, porque eles tinham uma certeza dentro deles. Pergunte para mim, qual pastor? Eles tinham a certeza de uma promessa, de uma terra que mana leite e mel, uma promessa de um Deus vivo. Quando você estiver caído, tropeçado, a pancada foi tão violenta que você está sem força para levantar, lembre-se, há uma palavra ao teu respeito. Você não vai levantar por causa dos carros, você não vai levantar por causa dos cavalos, você vai levantar porque Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, e você precisa se colocar de pé nessa noite. E quando a gente vê isso, a gente pergunta: meu Deus, como Davi, ele conseguiu se erguer? Como Davi se ergue? Primeiro, ele se ergue por causa do auxílio de Deus. Diga: auxílio de Deus. Porque no versículo 2, quando eles saíram de lá para a guerra e receberam a oração, qual foi a oração antes da guerra? Do santuário te envie auxílio, ou seja, do céu te envie auxílio e te dê apoio em suas guerras. Pastor, como a gente reage? Usando o auxílio de Deus em nosso favor. Quantas vezes você já reagiu? Você já pensou que teu casamento ia acabar há 1 ano atrás, 2 anos atrás, e está você aí? Está até em lua de mel de novo, né? Como foi essa reação? Porque Deus enviou o auxílio do santuário. Escute, Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazer. E se tu não der glória a Deus agora, só quinta-feira, no próximo culto. Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazer, porém Deus vai auxiliar aquilo que nós já estamos fazendo. Vou repetir isso: Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazer, porém Deus vai auxiliar a gente fazer aquilo que nós já estamos fazendo. Você começou a lutar pela sua família, então se prepara que Deus vai começar a auxiliar. Quando perguntaram para Neemias: como tu vai construir um muro de Jerusalém, quilômetros e quilômetros de distância, em 52 dias? Isso vai cair. Sabe o que Neemias falou? Deus não vai fazer o que nós temos que fazer, por isso nós estamos em cima do andame, mas nós vamos construir isso aqui porque nós temos um auxílio. Aí perguntaram: qual é o auxílio? E Neemias disse: nós vamos construir essas muralhas porque as mãos do Todo-Poderoso estão sobre a nossa vida. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você essa noite vai reagir, porque Deus é o teu auxílio. O teu auxílio não são os carros, não são os cavalos, mas é o Senhor, é o nome do Senhor, e Deus tem cuidado de você.
Deus vai te auxiliar. Deus vai te auxiliar. Ele não vai fazer aquilo que tu tem que fazer, mas Ele vai te ajudar naquilo que você já está fazendo. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Ele vai te ajudar. Onde tu colocar as tuas mãos, diz o Senhor, eu prosperarei. Aonde tu colocar os teus pés, eu entrarei com você. O que Deus está dizendo, filho? Se é você, você tem que colocar a mão. É a tua mão, não a minha. Coloca a tua embaixo, que eu coloco a minha em cima. Coloca o teu pé na frente, que eu venho depois. Eu não vou fazer o que tu tem que fazer, mas eu vou te ajudar a fazer aquilo que você já está crendo e está fazendo. Aleluia, acreditando no propósito de Deus na tua vida. Reaja, irmão. Reaja. Muitos caem, muitos tropeçam, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Por quê? Porque Deus está mandando o auxílio do santuário para a nossa vida. Auxílio. Olha só, o que era para Elias fazer? Se esconder no Querite, no ribeiro. Deus disse, se esconde. Se Elias não tivesse se escondido, ele iria morrer. Deus estava dizendo, faz tua parte, se esconde. Elias se escondeu, ou seja, Elias começou a fazer aquilo que era para ele fazer. Aí o que Deus começou a fazer? Auxiliar tudo aquilo que Elias estava fazendo. E qual era o auxílio? Deus disse para Elias, se esconda, dá no pé, queima o beco, fica lá, eu vou te ajudar. Aí Deus pergunta para Elias pergunta para Deus, Deus, como o Senhor vai me ajudar? Marca aí no teu relógio, toda manhã, por volta das 8, 8:30, eu vou mandar um café da manhã. Porque crente gosta de comer pontualmente. Quem pode dar glória a Deus aí? Mas Deus, quem vai trazer comida para mim aqui? Está tirando todo mundo na minha cabeça. Não, Elias, a tua comida, o teu sustento, o teu auxílio, ai, irmão, isso veio agora, hein? Não vai vir por baixo, vai vir por cima. 8:30, eu estou falando o horário, tá, irmão, na minha cabeça, não está na Bíblia, pelo amor de Deus. 8:30, eu vou mandar para você pão, para você tomar café. Sabe aquelas baguetes, irmão? É isso aí que Deus estava falando. E à tarde, Elias, eu vou mandar carne. E quem vai trazer, Deus? Um urubu. Está na Bíblia, irmão. Corvo é ave de rapina. Se você pegar a linguagem atualizada, você vai ver que está urubu, ou ave de rapina. O que eu quero dizer com isso? Elias foi fazer aquilo que ele tinha que fazer. E Deus começou a auxiliar Elias naquilo que ele estava fazendo. Deus começou a cuidar de Elias. Deus começou a cuidar de Elias. Deus começou a cuidar de Elias. Elias não morreu no Querite, ele foi sustentado por Deus. E quando a água do ribeiro acabou, Deus disse para Elias, agora corre para uma terra pagã, vai para Sarepta. Mas Deus, o que chegando lá, como eu vou viver? A vida de Elias, tudo está pautado em comida, né, irmão? Chegando lá, olha o que Deus disse, eu já dei ordem a uma viúva que te sustente. Então olha só, primeiro estágio da vida de Elias, Deus trabalhou por cima, vindo de cima. Segundo estágio, vai vir de baixo, é uma viúva que vai dar. E Deus vai cuidar de Elias, cada estágio, cada momento, é a tua vida, irmão, isso é para tu dar glória a Deus. Eu estou aqui até desenhando para tu entender, é a tua vida, cada estágio Deus está cuidando de você, Deus está te auxiliando. Por isso que Elias reagia, e nós precisamos reagir, meu irmão. Porque a gente se levanta, todas as vezes que a gente se cai, se machuca, perde algumas batalhas, a gente se recompõe. Porque Deus sempre tem um auxílio para nos socorrer. É aquela palavra que vem em um culto como esse e nos coloca de pé. É aquela oração que nos alimenta. É aquele louvor que fala conosco. É uma intercessão de uma pessoa. É o cuidado de Deus. É uma porta aberta. Irmãos, 4 meses tudo parado. 4 meses, quando começou a pandemia, qual era a preocupação nossa? Como sustentar os filhos, como pagar aluguel, como manter a igreja, e o meu trabalho, e a minha faculdade, e o meu sustento. 4 meses se passaram, filhão. Você está até mais gordinho, né, santo? Já vi que não passou fome, Deus cuidou, né? Olha para a pessoa que está do seu lado, olha aí, a cara dele inchou, irmão. E estava com medo que ia passar fome. Vê se pode uma coisa dessas, que Deus está dando uma gargalhada do céu agora. Porque Deus cuida, irmão.
Há um auxílio de Deus sobre a nossa vida. O Covid veio e falou: agora eu coloco vocês para baixo. Ele passou e nós estamos se erguendo, porque o Covid quer te colocar para baixo, mas o auxílio divino vai te colocar para cima. É por isso que Davi está se erguendo. É por isso que Davi está se erguendo. Reaja, crente. Se tu tivesse perto do teu irmão, eu ia falar: dá um tapa no ombro dele e disse: reaja, mas tu não está perto. Então só vai olhar para o lado e vai dizer: reage, irmão, reage aí, vai. Qual é a tua luta? Qual é a tua prova? Vai, vai. Uns caem, outros tropeçam, mas nós, diga, mas nós, mais forte, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Eu sempre falo isso. Crente tem que ser que nem Palmeira. Não é Palmeiras, tá? Está repreendido Palmeiras, né? A Bíblia diz: seja santo porque eu sou santo. Brincadeira. Crente tem que ser Agora vai confundir Palmeira. Crente tem que ser palmeira. O vento vem, a ventania vem, a palmeira faz assim, ó, ela enverga, beija o chão. Mas depois que o vento passa, a palmeira faz assim, ó. Só ela entendeu, irmão. Vou repetir. Você tem que ser que nem palmeira, irmão. O vento bate, você faz assim. Mas quando ele passa, você volta para o lugar que você está. Por quê? Porque muitos caem, muitos tropeçam, mas nós vamos nos erguer e nos colocar de pé. Porque o auxílio de Deus vem na hora que mais a gente precisa. Quando tudo estiver dando errado, irmão, na tua vida, quando tu olhar para o lado, não estiver dando nada mais certo, pega o telefone do escritório de Jeová e liga para ele. Pastor, qual é o telefone? Irmão, tem um telefone e tem um número, eu vou te passar o número. Tu vai discar 33:3. Jeremias 33:3. E o que você vai ter que... Você vai ouvir de Deus: clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a mim. Quando o bicho estiver pegando aí embaixo, pega o telefone e liga para cá. E tu nunca vai ouvir não. Meu irmão, é batata. É que nem um WhatsApp de pastor. Paz, já vem em seguida. Fala que eu te escuto, filha. Porque a Bíblia diz: se você, homem mau, sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagine o Pai que está nos céus. Então reaja. Liga para Ele. Clama, porque Ele vai mandar um auxílio para te socorrer. Eu não sei de onde virá. Eu não sei se Ele vai usar um peixe com dracma na boca. Eu não sei se Ele vai usar um urubu. Eu não sei se Ele vai usar uma viúva. Eu não sei se Ele vai usar uma queixada de jumento. Eu não sei se Ele vai usar, meu irmão, Faraó. Eu não sei se Ele vai usar até o próprio Satanás. Meu Deus, pastor, é o próprio Satanás. Eu já contei esse testemunho aqui alguns meses atrás, né? Daquela irmã que era crente, fiel a Deus, e ela morava do lado da casa de um menino que tinha um grupo de rock. Sabe esses meninos que andam de preto, cheio de brinco no corpo, tatuado, tal, e sabe? E ela morava do lado. E ela passando uma situação, uma dificuldade tremenda. Quem está entendendo, diga amém, irmão. E aí ela orando a Deus, e a oração daquela crente fervorosa: Deus, a tua serva está passando por dificuldade, manda o auxílio, está faltando isso, está faltando alimento, e tal, toca no coração de algum servo teu, de algum filho seu, para trazer uma cesta básica, socorrer. Mas a oração dela era tão alta que o vizinho escutava, o menino do heavy metal escutava. E aí, esses jovens não gostavam de crente, não gostavam da mulher, eram atoas, né, para não falar ateu. E quando eles ouviram isso, eles falaram assim: vamos fazer uma pegadinha com essa velha. Eles foram no mercado, escute, irmão, isso é para tu dar um glória a Deus bem alto, hein, quando eu terminar aqui. Eles foram no mercado e encheram 2 carrinhos de compra. E eles disseram: hoje nós vamos ver se essa velha é crente mesmo. Hoje nós vamos mostrar para ela que esse Deus dela não existe. Eles foram lá, encheram o carrinho de compra, compraram coisas do melhor. Chegaram na casa da velha, porque eles tinham escutado a oração da velha. Apertaram a campainha. Quando a velha abriu a porta, quase teve um infarto, a coitada. O cara vestido de preto, parecia
Isso mesmo que tu pensou. E aí, querido, aqueles meninos chegaram para aquela velha e falaram assim, ó, tá aí, ó. Estamos trazendo essas compras para você. Aí a velhinha começou a cair no manto, né? Porque crente, quando recebe uma bênção de Deus, sai da frente, já é línguas estranhas, já começa. Aí começou o aviãozinho de Jeová, e os meninos não entendendo nada, ela alegre, glorificando a Deus, chorando, Deus é fiel, Deus é fiel. E os meninos olharam para ela e disseram assim, a senhora está ficando doida, porque quem mandou trazer isso não foi Deus. Aí ela parou, como não? Eu estava orando. Não, quem mandou trazer isso foi o diabo falou para nós, leva para ela. Aí, irmão, que a mulher caiu no espírito mesmo. Aí que a mulher rodava, irmão. Sabe aqueles... Aí foi que foi, irmão, ninguém segurava. Parecia a pastora Thalita no culto elas. E aí os meninos não entendendo nada. Falou, a senhora está louca. Eu estou falando para a senhora que foi o diabo que mandou. A senhora está dizendo, obrigado Deus, obrigado Jesus. Aquela mulher parou, olhou para aquele jovem e disse assim, filho, quando Deus quer abençoar um servo dele, Ele usa até o diabo, mas Ele vai abençoar. Mas Ele vai abençoar. Até o Satanás, se for preciso, Ele usa. Mas o socorro virá dele, o auxílio virá dele, aleluia. Por isso que Davi está se erguendo. Muitos caem, muitos tropeçam, mas nós, Lagoinha, vamos se erguer e permanecer firme no Senhor. Qual o segundo motivo que faz Davi se erguer? Eu quero terminar aqui. E se você tiver lenço, já pega, por favor. Qual o primeiro motivo que faz Davi reagir? O auxílio de Deus. Qual o segundo motivo? Ele vai reagir pela nação que estava aguardando ele voltar da guerra. Se você vê o versículo de número 5, quando Davi vai sair para a guerra, o versículo 4 e 5, olha o que a nação, as pessoas que estavam esperando Davi vão dizer, antes de ele ir para a guerra. Deus conceda-te o desejo do teu coração, e Deus prospere todos os seus planos. Versículo 5, preste atenção. Saudaremos, olha aqui, saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. O que está acontecendo aqui? Eles estão dizendo assim, Davi, você vai, e nós temos certeza que você vai voltar. E quando você voltar, nós vamos saudar a vitória que você conquistou, com muito grito de alegria. Presta atenção, irmão. Davi sabia da expectativa do coração da nação em Davi voltar com a vitória. Mas a luta aqui está difícil. São carros e cavalos para enfrentar. Mas Davi sabe que há uma nação esperando esse retorno para cantar a vitória, celebrar a vitória. Há uma expectativa na vitória que Davi vai levar para a nação de Israel. E por que Davi está dizendo então, uns caem, outros tropeçam, mas nós nos erguemos e nós ficaremos firmes e continuaremos lutando? Por quê? Porque ele pensa, ele lembra, ele sabe que tem pessoas que precisam e dependem da reação dele em não desistir. Vou repetir, tem pessoas que dependem da ação dele em não desistir. Pastor, onde isso cabe na minha vida? Segurei que agora vem. Você está lutando pelos seus filhos, pela sua família. Talvez seja só você lutando. Talvez seu marido não está no mesmo propósito. Talvez seus filhos estão você lutando sozinho. Você que está em casa também. Aí você pensa em desistir. A luta está difícil, são carros, são cavalos. Você pensa em parar. Mas aí você lembra, não daqueles que estão no campo de batalha, mas aqueles que ficaram lá em casa. Aqueles que dependem do seu retorno. Aqueles que estão dizendo, mãe, não desiste de mim. Eu falo isso, eu me emociono, porque foi uma das palavras que eu falei para minha mãe quando eu estava nas drogas. Eu falei, não desiste de mim. Por isso que nós precisamos reagir, nós precisamos se erguer. Por quê? Porque tem pessoas esperando por nós. Não importa se Davi vai chegar surrado, machucado, ferido, mutilado, mas quando ele chegar, a nação inteira vai dizer, vencemos.
Então que não seja por você, que seja por eles. Deus falou isso no meu coração. Sangre, lute, ainda que não seja por você, mas que seja por outros que precisam, que você não desista. Se erga, se levante. Quantas vezes nas dificuldades eu e minha esposa, por conta da obra de Deus, eu pensei em largar tudo, desistir, e Deus falava: não é por você, é por eles. Se erga. Se é pelo teu casamento, se erga. Se é pelos teus filhos, se erga mais uma vez. Se é pela tua família, se coloque de pé. Porque eles estão dizendo: estamos esperando você, mãe. Estamos esperando você, pai. Estamos esperando você, pastor. Estamos esperando você, líder. Você voltar, porque quando tu voltar, isso é sinal de vitória. E nós vamos cantar, nós vamos celebrar. Porque você não desistiu, você não perdeu, você continuou. Então que seja por eles. Eu sempre falo isso quando eu aconselho um jovem que está aprisionado em algum tipo de vício. Enquanto a tua mãe continuar lutando por você, enquanto a tua mãe continuar orando por você, cedo ou mais tarde você vem. Cedo ou mais tarde você vai voltar. Então é por eles. Por eles que Davi está se erguendo, é por eles que Davi está dizendo: eu preciso voltar com vida, eu não posso desistir, porque a minha derrota é a derrota da minha nação, é a derrota da minha casa, a minha vitória é a vitória da minha casa. Sabe por que o diabo está dizendo para você desistir? Porque você é a peça central desse quebra-cabeça. Se você desistir, acabou. Isso é Bíblia, irmão. Mate o pastor e as ovelhas se dispersam. Vai no líder, vai na coluna, vai no sacerdote. Porque se tombar as flechas que são filhos, é fácil quebrar. Mas eu venho na autoridade de Deus para dizer para você essa noite: o diabo perdeu mais uma vez. Aqueles que estavam prostrados estão se levantando. Um dia eu encontrei uma senhora, quando eu pregava nas igrejas, um dia eu falei com uma senhora que encheu meu coração, uma senhora, saúde bem debilitada, chovendo, e aquela moça no culto, aquela senhora no culto, e um dia conversando com ela após o culto, eu perguntei para ela assim: a senhora ama a igreja? A senhora podia ficar em casa, descansando, tão idosa? Ela falou: não, filho, eu amo isso aqui, mas não é só por amar isso aqui. Eu venho porque eu amo os meus filhos. E Deus falou no meu coração que eu não vou morrer enquanto eles não estiverem aqui. Então quando eu saio de casa, eu não venho guerrear por mim, porque eu sei que a minha vitória já está garantida no céu. Quando eu venho é para guerrear por eles. Por isso que eu luto, eu não desisto. E eu sei, enquanto eu estiver de pé, Deus vai sustentar eles e Deus vai trazer. Essa é a palavra para o seu coração, meu irmão, nessa noite. Você que está ouvindo na sua casa, você que está aqui, se erga, reaja, se coloque de pé, confie no auxílio, e lembre daqueles que estão esperando o seu retorno. Lembre daqueles que estão esperando o seu retorno. Lute. Lute. Não tenha medo de você ser atingido no meio do combate. Se você cair, pega fôlego, levanta de novo. E se alguém perguntar por que tu faz isso, tu vai dizer: por eles. Por que tu não desiste? Por eles. Pelos mais fracos, por eles. Essa é a essência do Evangelho. Os fortes morrendo pelos fracos. Essa é a essência do Evangelho. O forte ajudando o fraco, o salvo ajudando o perdido, o Deus socorrendo o homem. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo.
por mais fraco que você se encontre, você ainda está em um nível maior do que muitas pessoas que estão perto de você, que se inspiram, se espelham em você. Você se sente fraco, mas essa pouca fé, essa pouca motivação, esse pouco entusiasmo que você tem para muitas pessoas é o suficiente que tem mantido elas de pé, dizendo: eu vou continuar. Então, por favor, diante disso que está sendo pregado, não desista. Eu vim essa noite só para dizer isso para você: não desista. Ah, pastor, mas a pandemia quebrou as minhas pernas. Então, se quebrou as tuas pernas, pede asas para Deus e voa. Ah, pastor, essa pandemia me trouxe muitas hemorragias. Então vai se rastejando e toca nas vestes dele hoje, porque essa hemorragia vai cessar. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Você que está fraco, cabisbaixo, você que está com pouca fé, eu profetizo sobre a tua vida que o auxílio de Deus virá nesses dias, o socorro de Deus virá nesses dias. Eu profetizo sobre você que a sua família, aleluia, voltará a ver você voltando da guerra, não dentro de um caixão sepultado ou morto, não, mas voltará a ver você vir da guerra, aleluia, com a faixa de campeão, de vencedor, e todos se alegrarão, porque nós não vamos desistir, jamais. Jamais.